Fala pessoal, nessa aula nós vamos ver sobre expressões, especialmente a parte de operadores e chamada de funções. No final vou fazer um exemplo para verificar se um robô, aquele nosso robôzinho do algoritmo, vai estar dentro da área de explosão de uma bomba. Uma expressão é uma combinação de valores, variáveis, operadores e chamadas de funções. Os valores são tais como um número inteiro, por exemplo, 2, um caractere, por exemplo, A. Lembrando, os caracteres são entre aspas simples. Uma string também é um valor. Um número real. As variáveis são aquelas que nós declaramos como tais. Então, por exemplo, quando fazemos int x, estamos declarando uma variável x. Os operadores nós vamos ver nessa aula. Um operador bem simples é o mais, eu vou fazer a soma. E as chamadas de funções, nós vimos o printf, mas existem várias outras chamadas de funções. Um exemplo é potência. Então, se eu quiser fazer um número elevado ao outro, eu posso chamar uma função, que é a função poll. Então, quando fazemos a combinação dessas coisas, nós temos uma expressão. E essa expressão é resolvida ou durante a compilação ou durante a execução do programa. Se a expressão puder ser resolvida durante a compilação, ela é feita durante a compilação. Então, por exemplo, se tivermos 2 mais 3, então o resultado dessa expressão já dá para ser resolvida durante a compilação, vai resultar em 5. Já, por exemplo, se tivermos x mais 3, x é uma variável, então isso não dá para saber a princípio durante a compilação. Então, só podemos avaliar depois de posse do valor de x. Então, vamos ver agora quais são os operadores que nós temos na linguagem C. Então, são basicamente em 4 categorias. Temos os aritméticos, os de atribuição, os relacionais e os lógicos. Então, os aritméticos vocês já devem saber o que são. Então, temos o operador mais para adição, menos subtração, asterisco produto, a barra para divisão. Esse aqui talvez vocês não saibam, é o porcentagem, que é o resto da divisão. Todos esses operadores eles são binários. Então, eles recebem 2 operandos. Por exemplo, nessa expressão 2 mais 3, nós temos como operador o mais. E os operandos são 2, o 3 e o 2. O resultado dessa expressão é 5. Na próxima linha nós temos a operação de produto, que é representado pelo asterisco, e 2 operandos agora, o 5 e o 3. O resultado dessa expressão é 5 vezes 3 é 15. Agora um cuidado que vocês devem ter. Quando o operador é o barra da divisão, o resultado depende dos operandos. Se os 2 operandos forem inteiros, o resultado vai ser um inteiro também. Então o resultado da divisão normal arredondado para o inteiro para baixo. Então, por exemplo, 5 dividido por 2 dá 2,5. Isso vai para 2. 3 barra 4 dá 0,75. Mas não é arredondado para 1, é arredondado para baixo, para 0. E esse operador aqui é o operador de resto de divisão. Então é o resto da divisão de 17. Então o operando da esquerda pelo da direita. Então 17 dividido por 3 dá 5 e resta 2. Então o resultado dessa expressão é 2. Nós temos também alguns operadores de atribuição. O de atribuição é o seguinte. O mais comum é o igual. Então o igual ele vai aceitar aí 2 operandos, da esquerda e da direita. O que vai acontecer? O da direita vai ser uma expressão, o resultado dessa expressão vai ser atribuída à variável que está à esquerda. Então, quando fazemos aqui x igual a 3, o resultado da expressão é o próprio valor aqui, que é 3. Esse valor 3 vai ser atribuído à variável x, que nós declaramos aqui na linha anterior. Vamos agora acompanhar aqui o raciocínio, a linha de execução desse código. Então, começando aqui. Declaração x, atribuímos 3 à variável x. Aí aqui na linha 7 temos um print. Então vamos escrever na tela
o valor da variável x. Então vai escrever na tela o valor da variável x, 3. Aí na linha 8, nós fazemos uma nova atribuição. Nessa nova atribuição, o valor 5 é atribuído a x, então o valor que tinha lá é perdido, é sobrescrito. Aí na linha 9 nós temos um novo printf, então vai escrever agora o valor da variável x é 5. E aí na linha 10 temos um novo operador de atribuição, que é o menos igual. Quando temos o mais igual, menos igual, vezes igual, dividir igual, isso aqui pode ser compreendido como variável igual a variável, essa própria variável, mais a expressão. Então, por exemplo, x mais igual a 2, isso aqui é equivalente a x igual a x mais 2. Ou seja, nós temos essa expressão x mais 2, ela é resolvida e atribuída a x. No caso aqui da linha 10, então x menos igual a 1, então isso aqui é equivalente a x igual a x menos 1. Então é uma forma mais abreviada de aumentar, diminuir os valores das variáveis. Por fim, na linha 11, nós tínhamos que o valor, na linha 8, a x era 5, e aí na linha 10 subtraímos 1 do valor de x. Então, x passa a ser 4 e no printf da linha 11 vai escrever 4 na tela. Um outro operador muito utilizado em C é o mais e o menos menos. Então, vamos supor que eu declarei aqui a variável x igual a 3. Se fizermos x mais mais, isso aqui é equivalente a x igual a x mais 1. E se fizer x menos menos, isso aqui é equivalente a x igual a x menos 1. Terceiro tipo de operador são os operadores lógicos. Os operadores lógicos atuam em cima de proposições. O que são proposições? Proposição é uma sentença que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Geralmente denotamos uma proposição com uma letra. Então, por exemplo, P dois pontos são significa o que vier em seguida vai ser a sentença associada a essa proposição P. E aí P pode ser avaliado como verdadeira ou falsa, dependendo da sentença. Então, por exemplo, se P é o céu é azul, você vai avaliar se o céu é azul. Então, sendo verdadeiro, P é verdadeiro. Já a proposição Q é Natal é a capital da Paraíba. Então isso aqui é falso. Então Q vai ser uma proposição falsa. E aí tem, claro, sentenças que é complicado de se avaliar como uma proposição. Você consegue avaliar como verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, um evento fora da cidade. Isso aí é complicado de você atribuir um verdadeiro ou falso. Em C, nós compreendemos as proposições como inteiro. Então, se você quiser declarar uma proposição, você declara uma variável inteira. Esse tipo de variável, em linguagem de programação, é conhecida como uma variável lógica ou booleana. Então, C não tem esse tipo booleano ou lógico. Então, você tem que declarar como inteiro. A interpretação do valor vai estar associada ao valor verdadeiro ou falso. Então, se esse inteiro contiver o valor 0, então aquilo é interpretado como falso. Se tiver qualquer valor diferente de 0, mas usualmente 1, então isso aqui é interpretado como verdadeiro. Então, no nosso exemplo lá, vamos considerar duas proposições. O céu é azul e Natal é a capital da Paraíba. Então vamos atribuir o valor 1 para o céu azul, porque nós consideramos como verdadeiro. E 0 aqui para essa outra variável, porque nós consideramos que essa outra variável é falsa. Nós usamos proposições direto na programação. Então, por exemplo, eu posso ter uma proposição que o usuário clicou no botão X. Então isso aí vai ser verdadeiro ou falso. E dependendo da condição de ser verdadeiro ou falso, meu programa vai se comportar de uma forma ou de outra. Outro exemplo, a proposição que o CPF digitado pelo usuário não é um CPF válido. Então, dependendo aí se for verdadeiro ou falso, se for verdadeiro, não é um CPF válido, então vamos pedir para ele digitar outro. Se for falsa, significa que ele botou um CPF válido, então vamos para a próxima tela. A tabela verdade ela vai exibir todos os resultados possíveis de um operador lógico.
Isso vai nos ajudar aqui a compreender os três operadores que eu vou apresentar. Então temos o de negação, disjunção e conjunção. O operador de negação é um operador unitário, então ele recebe apenas um operando. O operador é essa exclamação. Então qual é a tabela verdade? Se a proposição P for falsa, então a negação é verdadeira. E se for verdadeira, a negação vai ser falsa. Então você está negando aquela proposição. Então, por exemplo, se a proposição P é o céu é azul, considerando que é verdadeiro, então a negação de P vai ser falso. O operador de disjunção é o famoso OU, que em C são essas duas barras. Então, por exemplo, vamos ver aqui na tabela verdade. O OU só vai ser falso se ambas proposições forem falsas. Basta que um seja verdadeiro para que o resultado dessa operação seja verdadeira. Então, se tivermos lá P com o céu azul, Q Natal é a capital do Paraíba, então uma é verdadeira, outra é falsa, então a expressão P ou Q vai resultar em verdadeiro, porque uma delas é verdadeira. O operador de conjunção, que é o E, ele é representado por dois E comerciais. Então vai ser verdadeiro somente quando as duas proposições forem verdadeiras. Vai ser falso. Ele tem que satisfazer as duas proposições. Então, no nosso exemplo, que uma é verdadeira e outra é falso, a conjunção vai ter como resultado o valor falso. E por fim, o quarto operador que eu queria passar para vocês são os operadores relacionais. Os operadores relacionais resultam em valor lógico, então 1 ou 0. 1 verdadeiro, 0 é falso. O operador igual igual seria o equivalente ao igual da matemática. Nós estamos comparando se os valores dos dois operandos são iguais. Já a exclamação igual é a comparação de diferença. Então, se os dois operandos forem diferentes, isso vai resultar em verdadeiro. E por fim, o maior, menor, maior igual, menor igual, é exatamente o que vocês estão pensando. Só cuidado para não inverter a ordem, né? Por exemplo, maior igual é maior igual e não igual maior. Beleza? Eu coloquei aqui agora uma pergunta. Né? Por que essa expressão aqui não realiza o respectivo significado matemático? Então, qual é o significado matemático aí dessa expressão? É verdadeiro se A é maior que B e B é maior que C. Mas vamos ver como é que C avalia essa expressão. Então temos lá A maior que B, maior que C. Então a linguagem C ela vai avaliar primeiro esse operador maior. O resultado desse operador é um valor lógico, verdadeiro ou falso. Como os valores verdadeiros ou falsos são representados como 1 ou 0, como aqui, vamos supor que A de fato é maior que B. Se for de fato maior que B, então o resultado dessa operação aqui vai ser 1. E aí depois vai ser comparado. 1 é maior que C. Então veja que não estamos mais comparando se B é maior que C, e sim se 1, nesse caso, é maior que C. Então o resultado dessa expressão não é exatamente o que você esperava em relação à interpretação matemática dessa expressão. Nesse caso, para resolver esse problema, teríamos que colocar duas proposições. Então, A maior que B, e aí a conjunção E comercial, e B maior que C. Vejam que eu coloquei os parênteses. Os parênteses são uma ferramenta importante para você garantir a ordem de avaliação das expressões. Isso porque a linguagem C, quando encontra uma expressão que tem vários operadores, ele vai avaliar qual operador, e alguns têm precedência em relação a outros. Então essa tabela lista qual é a precedência. Então os que têm maior precedência é tudo que estiver entre parênteses. Depois vem
a multiplicação, a divisão e o resto da divisão, assim como na matemática, que tem precedência maior em relação à soma e à subtração. E assim por diante até chegar aqui nos operadores de atribuição. Então, no exemplo anterior, eu não precisaria ter colocado os parênteses, porque quando a linguagem C encontrar essa expressão, vai avaliar primeiro quem? Os operadores aqui relacionais de maior. Depois de resolver o maior, ele vai resolver aqui a conjunção. Mas claro, se você estiver na dúvida, eu estava na dúvida, então eu coloquei os parênteses para garantir. As expressões também podem envolver as chamadas de funções. Então vamos compreender aqui um pouco sobre as funções. Mais na frente nós vamos saber como criar nossas próprias funções. Então vamos supor que nós queiramos calcular isso aqui. 2 vezes 2 elevado a 3. Então posso colocar 2 vezes, e aí o 2 elevado a 3 eu posso utilizar a função poll. Então essa função ela é responsável por, no caso aqui, xy, calcular x elevado a y. Toda função recebe o que chamamos de parâmetros. Então, no caso aqui da função poll, a função tem dois parâmetros, x e y, onde x representa a base e é do tipo float, ou seja, um número real, e y é o expoente, que também é um número real. A função ela vai ter um valor de retorno. Nesse caso aqui, a função poll vai retornar um número real, que é o resultado dessa exponenciação. Para fazer uma chamada à função, é simplesmente o nome da função, então no caso aqui poll, e aí vamos colocar entre parênteses um argumento para cada parâmetro da função. Então essa função tem dois parâmetros, então vamos fornecer um argumento para o parâmetro x e um outro argumento para o parâmetro y. Então por isso que eu coloquei aqui. Aqui nós colocamos a chamada de função, então só que poll 2, 3. E aí chamamos o valor que nós passamos para cada um dos parâmetros, nós chamamos de argumentos. Então chamamos aqui poll usando como argumento 2 para x e 3 para y. Feita a chamada, a função vai realizar esse cálculo e vai retornar o valor resultante dessa exponenciação. Então, no caso aqui, 8. Como isso é impactado aqui na avaliação, no resultado da expressão? Então, a expressão aqui completa é isso aqui. 2 vezes poll 2, 3. Então, poll 2, 3 é avaliado e a função retorna o valor 8. Então, portanto, retornando 8, a nossa expressão vai ficar com 2 vezes 8. E depois, o operador vezes é resolvido. Agora vejam esse exemplo aqui. 4 elevado a 3 elevado a 2. Então, nesse caso, vamos fazer duas chamadas de funções. Então, a primeira chamada é aqui para o 4 elevado a alguma coisa. Então, vamos colocar aqui poll 4 elevado ao resultado de 3 elevado a 2. Então, veja a ordem de execução aqui. Primeiro, poll 3, 2 é avaliado, vai resultar em 9. Então, portanto, vamos ficar com poll 4, 9. E depois, poll 4, 9 é avaliado, vai retornar algum valor. E aí, que valor é esse? Então, vamos avaliar poll 4, 9. A função vai fazer esse cálculo de 4 elevado a 9. E aí, no caso, vai retornar aqui 262.144. E aí, esse valor vai substituir isso daqui. Então, portanto, esse printf vai exibir esse resultado na tela.
Então em C tem várias e várias funções que podemos chamar. Então vimos agora o poll, tem também o sqrt, square root, que vai retornar a raiz quadrada do valor x que você passar como argumento. Já utilizamos também o printf e o scanf. Essas duas funções têm a particularidade. A quantidade de argumentos que você deve fornecer é variável. Então isso aí nós vamos ver especificamente lá quando formos criar nossas próprias funções. As funções elas estão organizadas em bibliotecas. E aí, para você saber como utilizar essa função, você vai verificar a assinatura dessa função. Então, por exemplo, eu quero saber sobre a função da raiz quadrada. Então, uma possibilidade é você lá no terminal digitar main3. Esse 3 é especificamente para se referir às funções da linguagem C. E é o nome da função. Então, por exemplo, vou colocar aqui main3 sqrt. E aqui então aparece, aqui na sinopse vai aparecer aqui o include, né? Nós devemos fazer o include math.h para utilizar essa função. E aí durante a compilação nós devemos também colocar isso aqui, -ln. E aí tem outras funções também similares. O que muda é a assinatura. Então, sqrt, olha como é a assinatura, recebe, aqui tem um parâmetro que é o x, e é do tipo double. Lembrando, double é um float, é um número real, mas com dupla precisão. E retorna um double também. E tem a versão aqui que recebe como parâmetro, como argumento aqui, um float. E vai retornar também um float. E aqui tem a descrição do que faz a função, qual o valor de retorno. Uma outra possibilidade também é consultar esse site aqui. Esse site é bem legal. Lá tem vários exemplos. Você pesquisa a função e tem os exemplos. Para usar essas funções, né, você deve fazer aquele include lá no cabeçalho. Então, se eu quero usar a função printf scanf, tenho que fazer o include stdio.h. Se eu quiser usar sqrt, poll e outras, tem que fazer o include math.h. Essa biblioteca stdio.h e math.h, elas fazem parte da biblioteca padrão de C. Então não precisa fazer nenhuma instalação adicional. Agora tem outras bibliotecas, por exemplo o GTK+, que permite você criar interfaces gráficas. Nesse caso você precisa fazer a instalação dessa biblioteca. Vamos fazer agora um exemplo. Então vamos considerar que temos aquele nosso robôzinho e ele está em busca aqui da bateria. E aí no mapa tem algumas bombas. Quando a bomba explode, ela vai causar dano em todos os elementos do jogo que estiverem dentro de um determinado raio. Vamos considerar que o robô está aqui na coordenada x0, y0 e a bomba está na coordenada x1, y1. Vamos considerar que o raio de atuação da bomba é um raio R. Como é que podemos testar se quando a bomba explodir o robô está dentro dessa área de dano ou não? Para isso nós precisamos calcular a distância euclidiana do robô para a bomba. Essa distância vai ser dada por raiz quadrada de x0 menos x1 ao quadrado mais y0 menos y1 ao quadrado. Vamos chamar essa distância aqui de d. Então, para verificar se o robô vai sofrer dano, essa distância d tem que ser menor ou igual a r. Acima de r, então o robô não vai sofrer o dano. Então vamos lá, vamos criar um programa que determine se ele vai ser atingido ou não. Então primeiramente vamos declarar as variáveis que nós vamos utilizar no programa. Então vamos considerar que todos esses valores que eu disse agora
são números reais, então vamos declarar como float. Então x0, y0, x1, y1. Veja que eu utilizei só uma linha para declarar essas 4 variáveis. Vou colocar também aqui um comentário, as coordenadas. Vamos colocar assim, coordenada do robô. E uma outra linha aqui, coordenada da bomba. Ok, precisamos também do raio. Vamos declarar também como float. Está aqui. Vamos precisar também calcular aquela distância. Então vamos declarar aqui como D. A distância entre o robô e a bomba. Dessas variáveis, vamos solicitar que o usuário digite as coordenadas. O raio vamos deixar já determinado aqui, vamos colocar raio 3. A distância nós vamos calcular. Então vamos fazer a leitura dos dados. Então, vamos colocar aqui um printf para exibir a mensagem. Digite a coordenada do robô. E aí vamos solicitar o dado através do scanf. %f, porque é um número real. São dois números, né? Então 2% f é x0, y0. E agora a mesma coisa sendo em relação à coordenada da bomba. É x1, y1. Agora vamos calcular a distância. Então, D vai receber como valor o quê? O resultado da raiz quadrada de x0 menos x1 ao quadrado mais y0 menos y1 ao quadrado. Então, eu preciso calcular a raiz quadrada. Para isso eu vou usar a função sqrt. A função sqrt está na biblioteca da math.h. Vamos colocar lá o include math.h e agora vamos calcular aqui D. Então, preciso chamar a função sqrt. Então, sqrt, qual o argumento que eu devo passar aqui? O número do qual eu quero tirar a raiz quadrada. E qual é esse número? É dado pela expressão x0 menos x1 ao quadrado. O quadrado não posso colocar assim, certo? Então eu tenho duas opções aqui. Eu posso simplesmente multiplicar por ele próprio. Ou então usar a função poll. Então vou fazer o seguinte. Aqui para a parte x eu vou deixar assim. E para a parte do y eu vou colocar o poll. Então eu quero calcular agora y0 menos y1 ao quadrado. Então eu tenho que chamar a função poll. Vamos chamar poll e aí exige dois argumentos. Quais são os dois argumentos? A base e o expoente. A base vai ser y0 menos y1. E o expoente 2. Então está pronta aqui nossa expressão que calcula a distância do robô para a bomba. Agora nós vamos informar para o usuário se o robô vai sofrer dano. Então vamos colocar um printf. E aí sofrer dano ou não é uma proposição. Pode ser verdadeiro ou falso. Então vamos colocar o printf assim, da seguinte forma. O robô vai sofrer dano. E aí lembrem-se que as proposições podemos representá-las aqui no C como inteiro. Então vamos colocar % do D. E é o barra N para quebrar a linha. Vai exibir 1 se for verdadeiro, ele vai sofrer dano. E 0 se for falso. E o que caracteriza aí o robô sofrer dano? É se o D for menor ou igual a R. Como é que eu faço isso? Eu utilizo o operador relacional menor ou igual. Então, D menor igual a R. Então, se isso aqui for verdadeiro, novamente, né? Isso aqui vai resultar em 1 e vai ser escrito 1 na tela.
Então vamos fazer o teste. Compilar aqui. PCC, teste.c. Ok, aí veja, deu um erro ali. Deu undefined reference to SQRT. Então o que houve? Ele não está conseguindo encontrar a biblioteca, a implementação da biblioteca da mef.h. A mef.h é um caso especial em que a gente deve colocar o traço LM. Pronto, agora funcionou. Então vamos executar o programa. Vamos supor que o robô está em 00 e a bomba está em 2,2. O robô vai sofrer dano 1, então significa que o robô está ali dentro do raio 3 da bomba. Vamos colocar agora um mais distante. Então o robô está em 00 e a bomba está em 10,10. Então claramente longe do alcance da bomba. E aí o resultado foi 0. Veja que por enquanto nós estamos apenas avaliando aí se é verdadeiro ou falso. Mais na frente nós vamos poder fazer uma coisa ou outra dependendo do valor verdadeiro ou falso. E as coisas começam a ficar mais interessantes de programar.